Audiolivro A Cura de Cristo, Como Recebê-la. Autor T.L. Osborne. Locução Adailton de Jesus. Quarta parte, ou quarto capítulo. A condição. O quarto passo para receber a cura de Cristo é compreender que a cura divina faz parte da salvação. Não podemos separar aquele que cura do Salvador, de modo que não podemos separar a cura divina da salvação. Se você quiser sarar no corpo, precisa estar disposto a receber a cura da alma. Se você quiser a cura para o corpo, precisa permitir que aquele que cura entre em sua vida. Você não chamaria o médico para ajudar uma pessoa querida que estivesse moribunda, para depois recusar-lhe a entrada na sua casa quando chegasse. Se você quiser que o encanador conserte as torneiras do seu banheiro, certamente permitirá que ele entre em sua casa para fazer o serviço. Do mesmo modo, ao procurar a cura de Cristo, você tem de permitir que o divino médico entre em sua vida. Temos tido a alegria de ver milhares de pessoas milagrosamente curadas de todas as espécies de doenças e de incapacidades físicas. Antes de orarmos pela cura de corpos doentes, sempre damos oportunidade aos enfermos de aceitarem a Cristo como o médico de suas almas. Depois de aceitarem aquele que cura nas suas vidas, eles, então, podem receber a cura para os seus corpos. Um senhor profundamente pecador assistiu às nossas campanhas durante 3 semanas. Ele repetiu a oração pela sua cura em todos os cultos em que estava presente, sem receber resposta. Queria a cura, mas não queria o médico. Depois de 3 semanas, a palavra de Deus o convenceu dos seus pecados e da sua necessidade de Cristo. Ele testificou mais tarde: decidi aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor. Quando o convidei a entrar em minha vida, ele limpou-me de todos os meus pecados. Após a oração pela salvação, ouvi o irmão Osborne dizer-nos que o mesmo Cristo que nos havia curado dos nossos pecados nos curaria também agora das nossas enfermidades. Mas verifiquei repentinamente que eu já havia sido curado. Eis aí um homem que havia orado durante 3 semanas para receber a cura, mas quando aceitou o médico dos médicos, finalmente ele foi curado. Tenho visto isso acontecer a milhares de outras pessoas. Outro homem aceitou a Cristo. Ele sofria de 2 roturas e de surdez em um dos ouvidos. Enquanto estava agradecendo a Deus por ter curado a sua alma e perdoado os seus pecados, Cristo, o médico que havia entrado em sua vida, curou-o e ele foi totalmente curado, antes mesmo que ele pedisse a cura. Um ancião na América Central que se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Cristo no seu coração e na sua vida, foi imediatamente curado de cegueira total. No momento em que o médico entrou na sua vida, o médico Jesus, enquanto estava dando o testemunho de que Cristo havia feito por ele, ele exclamou: Cristo, ele está aqui no meu coração. Então, pondo a mão sobre o peito, continuou: Ponde a mão aqui, podeis senti-lo, ele está aqui, posso ver tudo. Deus ordena a bênção para a nossa vida nesses termos: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. Primeiramente vem o perdão para os pecados, então segue-se a cura para as enfermidades. Jesus disse primeiramente ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados, e então acrescentou: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos capítulo 2, versículo 5 e versículo 11. Primeiro veio o perdão, então a cura.
A condição de Deus para a sua aliança de cura é: servireis ao Senhor vosso Deus. Então ele acrescenta: e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo capítulo 23, versículo 25. A cura vem do divino médico. Ele cura de dentro para fora. Receba-o e você receberá a sua cura automaticamente. Você não poderá aceitar a cura enquanto rejeitar o médico. Um homem pediu-me: faça o favor de orar por mim para que seja curado. Certamente, repliquei. E então perguntei-lhe: o senhor já recebeu a Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador pessoal e Senhor? Não, foi a resposta. Perguntei-lhe: então por que o senhor pede que Deus o cure, sendo que o senhor não o ama suficientemente para servi-lo? Como pode o senhor pedir a Deus mais força para servir ao diabo? Se o senhor servir a Deus, ele curará o seu corpo, mas se o Senhor recusar servi-lo, recusando aceitar a Cristo na sua vida, não poderá esperar que ele cure o seu corpo. O homem meditou sobre isso inteligentemente, decidiu aceitar Cristo como o seu Salvador pessoal e Senhor. Converteu-se alegremente e foi curado imediatamente. Pode ser que você seja um daqueles que desejam a cura para o corpo, sem, entretanto, nunca ter tido a experiência alegre de receber a Jesus Cristo na sua vida. Se for assim, agora é o tempo aceitável para a salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: eis aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Todos os que ainda não aceitaram a Cristo precisam lembrar-se do que a Bíblia diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. E se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas, capítulo 13, versículo 5. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas o seu sangue foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. De acordo com essas escrituras, se não aceitarmos o perdão de Cristo para nossos pecados, estaremos separados de Deus, e ele não nos ouvirá. Mas do seu sangue derramado, teremos a remissão e a purificação dos nossos pecados, se nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados a ele e o aceitarmos agora. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. E Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Este é o milagre do novo nascimento. Cristo entra de fato nas nossas vidas e nos tornamos novas criaturas, porque ele começa a viver em nós. Isto não é aceitar uma religião, é aceitar a Cristo. Ele é uma pessoa, ele não é uma religião. Quando me casei e aceitei minha esposa na minha vida, não aceitei a doutrina do casamento, recebi uma pessoa, a minha esposa. Quando fui salvo, recebendo a Cristo na minha vida, não recebi a religião cristã, recebi uma pessoa, o Senhor Jesus. A minha conversão foi uma experiência tão definida quanto o meu casamento. Em ambas as ocasiões, aceitei outra pessoa na minha vida.
Para quem tem uma compreensão clara da salvação, dizer que não tem certeza de que está salvo é o mesmo que dizer que não tem certeza de que está casado. Aqueles que não entendem a salvação, quando lhes perguntamos se estão salvos, respondem: penso que sim, procuro estar, mas não tenho certeza disso. Isto é o mesmo que alguém dissesse: penso que estou casado, procuro estar, mas não tenho certeza disso. João disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João capítulo 3, versículo 14. Há muitas coisas neste mundo que você pode nunca vir a conhecer, mas você pode saber que tem a vida de Cristo em você. Pode saber que foi salvo, que nasceu de novo. Alguns poderão perguntar: como posso saber que estou salvo? Como posso ter a certeza de que os meus pecados foram perdoados? O carcereiro de Filipos fez essa mesma pergunta: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Jesus disse: quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Paulo disse: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Pedro disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Todas estas passagens contêm promessa, e a promessa é essa: serás salvo. Siga-as, submeta-se às exigências e você poderá saber que recebeu a Cristo, que passou da morte para a vida e que está salvo. Um cristão é uma pessoa que 1. Veio a Deus como pecador perdido. 2. Aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. 3. Rendeu-se a Ele como seu Senhor e Mestre. 4. Confessa-o diante do mundo. E 5. Se esforça para agradá-lo em tudo, diariamente em sua vida. Se você não tem certeza que recebeu a Jesus Cristo em seu coração como Senhor e Mestre, tenho a alegria de apontar-lhe o caminho da paz com Deus, do perdão dos pecados e da grande alegria de viver a vida de Cristo. Primeiro, convença-se de que é um pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. 1 João capítulo 1, versículo 8. Segundo, sinta tristeza pelos seus pecados e arrependa-se deles. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Terceiro, confesse os seus pecados a Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Quarto passo: abandone os seus pecados, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque é grandioso em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quinto, peça perdão para os seus pecados. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103, versículo 3.
Vinde, então, e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Sexto, consagre toda a sua vida a Cristo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32. Sétimo, creia que Deus o salva pela sua graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diga ao Senhor: eu creio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, na sua grande misericórdia e amor, morreu por mim e em meu lugar, levando os meus pecados sobre o seu próprio corpo na cruz. E, crendo isto, eu, aqui e agora, o aceito com alegria no meu coração como meu Salvador dos meus pecados, do inferno e de todo o poder de Satanás. Eu o aceito como Salvador da minha vida e, aqui e agora, dedico a minha vida para agradá-lo. Jesus Cristo diz na Bíblia que se eu for a Ele, de maneira nenhuma Ele me lançará fora. E eu vim a Ele de todo o meu coração, como um pecador, pobre, inútil e culpado, procurando a salvação e confiando somente no seu sangue. Tenho certeza de que Ele não me rejeita. Creio que neste momento Ele me recebe. Ele me perdoa agora. O seu sangue precioso me lava de todos os meus pecados. Ele foi ferido por causa das minhas transgressões, foi moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que eu devia sofrer caiu sobre ele, e ele o suportou por mim. Sei que estou agora perdoado. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo me salva agora. Seria egoísmo e errado se eu aceitasse na sua vida somente a fim de ser curado, visto que a cura é uma parte das bênçãos que Ele traz à sua vida. Seria errado se eu aceitasse apenas para conseguir cura. Quando eu e minha esposa nos casamos, eu teria ficado desapontado se depois de lhe ter dado o anel de casamento, ela me houvesse dito: bem, nada mais existe entre nós. Obrigado pelo anel, pois casei-me com você só por causa dele. Do mesmo modo, Cristo ficaria desapontado se você o aceitasse somente por causa da cura que ele pode conseguir. O cristianismo é uma relação de amor entre Cristo e a sua igreja, a qual é o seu corpo, a fim de que você possa agradar a Cristo através de sua vida, de que possa viver uma vida cristã feliz e ser bênção, a bênção que Ele deseja que você seja na sua comunidade. Recomendo-lhe o seguinte: 1. Estude a Bíblia. Deixe Deus falar-lhe durante 15 minutos, pelo menos, por dia, através da leitura da sua palavra. Então, fale com Deus também, pelo menos durante 15 minutos, diariamente, em seu coração. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Leia o Salmo 119, versículo 11. 2. Ore tanto quanto puder. A oração é uma conversa com Deus. Converse com Ele exatamente como uma criança conversa com seu pai, na mesma linguagem diária. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. 3. Ganhe alguém para Cristo. Para o seu crescimento espiritual, você precisa não somente de alimento, a leitura da Bíblia, mas também de exercício. Trabalhe para Cristo, dê testemunho dele. O seu testemunho, mesmo que seja o mais simples, será uma bênção para outros. Leia Ezequiel capítulo 3, versículo 18. 4. Evite as más companhias. Evite as pessoas más, os maus livros, os maus divertimentos e os maus pensamentos. Leia o Salmo 1. Paulo diz:
Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, 15 e 17. Procure ganhar os ímpios para Cristo, mas não os escolha como companheiros. 5. Frequente uma boa igreja. Verifique se essa igreja crê e ensina que o sangue de Jesus Cristo nos purifica dos nossos pecados e que suas feridas curam enfermidades. Seja fiel quanto a essa frequência, lembrando-se de que Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Coopere com o seu pastor e ajude-o sempre que você puder a levar o Evangelho de Cristo aos outros. 6. Contribua para o sustento da obra do Senhor. Dê conforme o Senhor o tem prosperado. Veja 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 7. Não se desanime. Espere tentações e provações, mas saiba que Cristo há de te dar a vitória. Leia Romanos capítulo 8, versículo 28, Isaías capítulo 41, versículo 10. Leia frequentemente ou decore Romanos capítulo 8, versículo 18, Tiago capítulo 1, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ponha em prática estes passos simples diariamente até que se tornem parte da sua vida. Embora tenham sido dados resumidamente, eles são de importância vital. Eles se tornarão tesouros através da sua vida e produzirão bênçãos indescritíveis na vida de milhares de outros que observam a sua maneira de viver. Embora os seus vizinhos possam recusar a ler a Bíblia, você deve lembrar-se: eles lerão a sua vida todos os dias. O seu exemplo de fé e de vida cristã guiará muitos deles a Deus. Tendo recebido a Cristo na sua vida definitivamente e tendo submetido a sua vida completamente ao seu serviço, você pode ter a certeza de que a sua provisão para a cura do corpo agora lhe pertence. Termina aqui o capítulo 4 deste audiolivro. Faltam mais 3 outros capítulos que você verá aqui no canal Adailton de Jesus.